Eu não estava escutando aqui também, mas eu fiquei até na dúvida, será que sou só eu? Não, o microfone deve estar desligado, dá uma checada. Deixa eu ver. Você está escutando? Tô. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô. Perfeito. Acho que era o microfone, estava com o áudio baixo, eu aumentei aqui. Então, vamos começar do início, que ficou só a boca mexendo. Então, muito prazer, pessoal. Então, quero me apresentar. Sou a doutora Evelyn Galvão, sou médica, sou revalidada e sou uma das fundadoras aqui do grupo do CRM na Mão. Eu me formei, né, na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e revalidei o meu título pela Universidade Federal de Uberlândia, através do sistema do Revalida INEP. Eu trabalho com a parte de revalidação, estou imersa nesse junto com o doutor Daniel, comigo desde o ano de 2020, e no ano de 2023, né, eu faço parte ali da fundação, sou uma das proprietárias do grupo do Pense Revalida, que é a plataforma de checklists aí bem conhecida no mercado. E no ano de 2024, ou seja, no ano passado, nós decidimos fundar, né, o CRM na Mão, que é uma empresa voltada para mentorias e para a prática de elaboração de recursos. A gente trabalha tanto com a primeira quanto com a segunda fase. E hoje a gente veio aqui dar um treino para vocês, né, de segunda fase, mas também quero dar o espaço aqui para o doutor Daniel se apresentar e vocês conhecerem um pouquinho dele e da trajetória dele também. Muito bem, pessoal. Todos bem-vindos. Obrigado pelo disponibilizar o tempo para a gente aí, né? Bom, meu nome é Daniel, eu sou formado em 2019, na UNR também, em Rosário. Acabei demorando um pouco, porque na época não tinha o Revalida, né? Estava aí meio parado, aí eu fui fazer a prova do Revalida em 2021 ou 22. Tenho uma certa experiência, porque eu demorei, né, para provar, provei na terceira oportunidade, o que me trouxe bastante, assim, experiência de prova, né? E desde então venho aí trabalhando com isso, né? Seja com recurso ou mentoria, e disponível aí para ajudar, pessoal, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa assim. A gente gosta bastante aí de compartilhar informações, tá? Eu já ia começar a falar sem áudio de novo, eu estava muteada. E é isso aí, pessoal. Então, nessa live de hoje, a gente veio aqui se encontrar com vocês para fazer um treino de segunda fase e para mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz dentro da mentoria. Dentro aqui dos rostinhos que forem entrando, eu já vi rostinhos conhecidos da mentoria, fico feliz de estarem acompanhando. Doutor Elisander, não sei, Elisander eu já conheci ele de outras lives, deixa eu ver. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Se tiver uma chance para treinar, pode ser. Já sabia. Eu conheço o doutor Elisander de outras lives já. Tá bom. Prazer te ter aqui com a gente, com certeza. A gente veio aqui para treinar, para conversar um pouco, tirar dúvidas, mas para treinar. Então, dentro do CRM na Mão, a partir dessa edição, eu estou dentro, né, tomando conta, coordenando a área de ginecobstetrícia. O doutor Daniel segue na área de pediatria. Então, porque eu digo a partir dessa edição? Porque até a edição passada eu sempre tomei conta, né, da área de medicina da família e comunidade. É o meu xodó, é o meu amor, mas eu tenho bastante inclinação para a área de GO, inclusive é para isso que eu presto prova de residência. Então, para me ajudar aí nesse novo caminho, acabei vindo para essa parte e estamos com o Dr. Pablo Fernandes, né, que faz parte aí do nosso time, coordenando a área de medicina da família e comunidade. Mas, vamos lá. Então, inicialmente, antes da gente começar aqui, treinos, tudo, alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Alguém aqui está fazendo a prova por primeira vez ou já fez? Quer perguntar alguma coisa em específico? Aproveitem esse espaço, que é o espaço mentoria grátis, né, que a gente fala. A gente tira dúvida, dá conselhos, faz tudo aqui. Adilson. Oi, doutora Adilson, tudo bom? Não sei se levantou a mão sem querer. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Uma dúvida assim, né? Eu fiz a prova 2 vezes, infelizmente eu estou indo para a terceira,
Eu queria, assim, uma dica sobre como me portar dessa terceira vez, que agora vem o medo, né, que é a última tentativa. E uma luz, assim, pode me dar uma luz no final do túnel? Uma ajuda, uma palavra, algo? Com certeza. Eu vi que o doutor falou também que aprovou na terceira vez, né? Eu já vi um lado positivo. É isso aí, o importante é não desistir, tá? Eu sei que assim, toma um minutinho, depois a doutora Evelyn fala, tá? Mas como experiência minha mesmo, tá? Eu, da primeira vez, eu não me preparei, tá? Quando eu fui fazer a prova, eu nem sabia como era. Eu só fiz a inscrição e fui, né? Fui, cheguei lá, aí era aquela bagunça, ficava mudando de sala, eu não entendia nada. Eu nem sabia que tinha o card em cima da mesa, né? Eu fui, sentei lá e comecei a conversar com o paciente como se fosse, sei lá, uma consulta mesmo. Eu fui descobrir o card no segundo dia, né? No segundo dia que eu falei, nossa, porque os colegas me falaram, nossa, você viu aquele card? Eu falei, que card? Foi o card que fica na mesa. Eu falei, não, nem sabia que tinha card, né? Para ver, assim, o tanto despreparado que eu fui, tá? O que eu não recomendo, pessoal, porque não dá certo, tá? Não façam isso, não caiam nesse erro, tá? A mim me custou, né? Eu tive que ir o custo da viagem, fiquei longe da família alguns dias. Eu morava na Argentina na época, né? Eu trabalhava lá. Então, não façam isso, se preparem para a prova, tá? A gente procura, assim, trazer essa experiência de vida para ajudar mesmo, tá? Na segunda vez, eu já sabia como era o esquema, mas também falei assim, agora eu tô tranquilo, porque eu já sei como é. Já sei como é, vai ser suave, agora vai dar certo. Na primeira vez, sei lá, ficou faltando um ponto e meio, alguma coisa assim. Da segunda vez, aí eu fui tranquilo, mas também não me preparei, não estudei, não fiz nada. Fui aquela história, assim, bastante na confiança, né? Agora vai, né? E também deu ruim, porque chegou lá, não é que você tem que ir lá e fazer, eu sabia que tinha como era mais ou menos os esquemas, só que você não se prepara para isso daí, você não consegue, né? Você fica travado, porque você deixa de perguntar alguns detalhezinhos que fazem falta. É o que a gente sempre orienta na mentoria, né? O importante do Revalida não é dar o diagnóstico nem o tratamento da doença, e sim, né? O mais importante é cumprir com o checklist, tá? Mesmo que de repente você não fale o tratamento de forma adequada, ou se equivoque no diagnóstico, se você fizer uma boa história clínica, uma boa anamnese, uma boa solicitação de exame, você vai tirar um 6, tá? Geralmente aí uma nota alta, satisfatória. Então, é importante se preparar de forma adequada para isso daí, tá? Em resumo, na segunda vez eu também não me preparei e fui, né? Me joguei lá, também não deu certo, ficou faltando aí 1 ou 2 pontos, não lembro direito. Aí da terceira vez eu falei, que nem você, desesperado, eu falei, mano, agora eu tô enrolado, né? Aí eu até cheguei a fazer a primeira fase, que na época podia, né? Fazer a primeira fase sem ter feito a última prova, né? A última oportunidade. Aí eu fiz a primeira fase, aprovei essa primeira fase e falei, bom, agora vamos ver como que vai ser. E aí, o que eu fiz, né? Eu mudei totalmente. A gente se juntou, né? Eu juntei com alguns amigos, né? A gente alugou uma casa lá em Santa Maria, né? A gente compartilhou essa casa aí por uma semana. A gente estava em 8, tá? A gente ficou uma semana, era o dia inteiro. Acordava cedo, ficava de manhã, à tarde, à noite fazendo checklist. O dia inteiro, todos. Todo mundo aprovou, pessoal. Só fazendo checklist, tá? A gente estava em 8, os 8 aprovaram. Eles já tinham estudado, estavam mais preparados, acabaram me ajudando muito na época, né? Eu sempre naquela coisa, vai dar certo. Então, o que eu sugiro, tá? Uma orientação. Foca, tá? Porque o conteúdo você já tem, já sabe mais ou menos como que é o sistema de prova. Agora é não perder os pontos, né? Garantir esses checklists, né? Ter certeza que vai pontuar. Prestar muita atenção aí em esqueleto, tá? Para não perder ponto. E tranquilidade, cara. Tranquilidade, ficar nervoso não ajuda, tá? Aí acaba, sei que é difícil, né? Muitas vezes aí conter, né? Essa ansiedade, ainda mais sabendo aí, bom, a minha última prova, as outras já não deram certo, mas tranquilidade em primeiro lugar e confiança no estudo que você realizou. Ok, doutor, obrigado.
Bom, doutora Dilson, dentro da nossa equipe, né, a gente também tem o doutor Sérgio. O doutor Sérgio, o que a gente diz aqui, né, quando a pessoa faz a prova uma vez, a gente diz que fez 10 vezes, porque cada vez que você vai lá são 10 estações. Então, quando o doutor Daniel diz, fala, eu fiz 3 tentativas, então ele fez a prova 30 vezes. Foram 30 estações do Revalida na íntegra que ele foi lá. O ideal é se preparar e se preparar de forma direcionada desde sempre. Então, quando ele diz, eu fui lá, eu não sabia nem que tinha o card, não sei o quê, e fiquei por um ponto de aprovar. O que isso mostra para a gente? Ele trabalhava lá como médico, né? Então, adiantava só ter experiência médica? Adianta só ter teoria? Não adianta. A mesma coisa não adianta só sentar e fazer checklist. Então, para conseguir aprovar, a gente sempre fala que tem que ter um tripé, né? Então, é teoria, é treino e controle emocional no dia. Quanto mais tentativas a gente faz, realmente, mais isso abala a nossa parte emocional. Eu não aprovei de primeira também, eu aprovei na minha segunda tentativa, e eu lembro até hoje, eu estudando com meu companheiro de estudos, que é o Dr. Tony, que também é um dos donos do Pense Revalida, e a gente, naquele estudo, os dois, assim, muito tristes, né, que a gente falava, nossa, a gente estava criando a plataforma bem naquele momento, né, que foi na edição de 2023, nós fizemos a primeira vez 2022, não aprovamos, e aí começamos a estudar juntos ali para o 2023, enquanto construíamos a plataforma. E eu falava, Tony, se eu tiver que passar por isso de novo, eu não sei como que vai ser, porque na segunda tentativa, para mim, já era bem difícil, então eu estava já me preparando bastante desde a primeira, e na segunda também, e eu pensava, como que vai estar o meu psicológico depois? E realmente isso é uma das coisas que mais joga. Não deu certo, no caso, né, no meu acabou dando, mas, não deu certo. O doutor Sérgio, né, igual o doutor Daniel, também conseguiu na terceira tentativa. O que que eu faço? Como que eu tenho que me importar com isso? Bom, a única certeza que eu tenho nesse momento é que a única forma de eu não aprovar é eu desistindo, eu parando de me apresentar para fazer a prova. Aí sim, eu não vou conseguir aprovar. Caso contrário, se você se apresentar, que seja da melhor forma possível. Então, puxar isso, fazer essa autoanálise, eu acredito até que a autoanálise, ela é muito mais forte do que uma análise externa. Então, olhar para trás. O que que eu fiz na primeira vez que eu fui fazer a prova? Onde eu acho que foi o meu erro? Eu acho que eu acreditei que era só treinar checklist e ficar fazendo 30 checklists por dia, era esse que era o caminho. Tá, e aí na segunda? Não, na segunda eu já coloquei teoria ali, eu também tinha um tempo de voltar na teoria, mas eu também estava trabalhando, ficou um negócio meio confuso, mas eu segui com o treino, tá? Mas eu tenho um reconhecimento de quê? De que talvez eu cheguei lá no dia muito cansado, porque a minha rotina estava pesada, porque eu estava colocando, tentando colocar o meu estudo, porque as coisas meio que saíram do controle. Então, para uma terceira tentativa, que a gente sabe que realmente vai ficar um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso, porque aquilo, é a última, né? Então, eu não aprovando aqui, eu tenho que ir para a primeira fase de novo, eu tenho que fazer, talvez já tenha até feito aí a primeira fase novamente. Mas, nesse momento, é o momento de correção, é o momento de refinamento final, para a gente não repetir um erro do passado, né, e ele voltar a assombrar ali a sua trajetória. Acho que basicamente isso, é ter fé, acreditar que vai dar certo, mas fazendo essa reparação de erros. Ok, doutora, obrigada pelo feedback. Nada. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Querem perguntar algo? Bom, então, vamos lá. Se surgir alguma dúvida sobre o dia da prova, se alguém que vai fazer a prova por primeira vez, não sabe como é, a gente também está aqui para tirar as dúvidas sobre, né, local de prova. Então, a gente tem locais para estar indicando, conforme a nossa experiência, conforme o que a gente escuta dos nossos alunos também, para estar orientando vocês. Pode falar, John. Você quer saber dicas sobre o local de prova? Boa tarde, doutora. Tudo Sim, eu bom? queria saber sobre o local de prova. Tem muitas pessoas que falam que é melhor fazer no interior, outros que é melhor na cidade. Eu queria resolver essa dúvida, por favor.
Olha, John, isso é muito relativo em relação ao local que você vai fazer a prova. O que é importante a gente remarcar, não, por exemplo, eu decidi fazer a prova no Amazonas, então o corretor da minha prova, ele está lá no Amazonas, o médico que vai ver, ele vai estar lá no Amazonas? Não, isso é um mito, né? Então, existem os examinadores que são separados pelo INEP, que depois vão ver esse vídeo, e não necessariamente as pessoas são desse estado. Então, às vezes a gente vê, né, de alguns alunos, digamos, eu sou da Bahia, então eu quero fazer a prova na Bahia, porque o meu examinador é também da Bahia e ele vai entender meu sotaque, a gente vai ter uma maior afinidade, não necessariamente, justamente a sua prova pode cair com um examinador que esteja no Rio Grande do Sul e tem um sotaque diferente do seu. O que ajuda para a prova, John, você é estrangeiro? Eu sou. Você é da onde? Eu sou da Bolívia. Da Bolívia. Então, o que ajuda nessa prova, em questão a sotaque, então, ali que você traz, por isso eu perguntei pelo tom, né, o sotaque que você traz, é estar em locais onde existem mais pessoas com sotaque parecido. Então, por exemplo, eu sou de Minas. Se você vai fazer a prova em Minas, os atores, sim, muito provavelmente são daquele local. Então, às vezes, no sotaque, vocês vão se entender melhor ali para realizar a prova, mas não significa que o examinador seja daquele local. Em relação a qual que é o melhor local, acho que isso depende muito de como é o perfil de vocês. Eu sempre gosto de trazer as minhas duas experiências, que elas foram muito diferentes. Então, a primeira vez eu fiz em Curitiba e a segunda vez eu fiz em Uberlândia. Em Curitiba, eles têm um dos maiores números de vagas, acho que só perde para Salvador. Então, se eu não me engano, são 180, 200 pessoas que fazem em Curitiba. Em Uberlândia, é uma quantidade bem reduzida mesmo de pessoa, menos de 100 pessoas. Qual foi o grande diferencial? O pós-prova. O pós-prova em Curitiba me colocaram numa sala onde todo mundo que já tinha feito a prova também estava, e aí começa aquele burburinho, aquele monte de pessoas todas falando ao mesmo tempo o que eles acham que é, o que isso, o que é aquilo, o que o ator fez. E já em Uberlândia, não. Tanto no pré-prova como no pós-prova, eles nos separam em grupos e você não tem contato com todas aquelas pessoas. Por mais que seja um número reduzido, você ainda fica em grupos mais reduzidos ainda, onde existe uma conversação, porém ela é muito mais baixa. O que eu digo depende muito do perfil de vocês. Eu, particularmente, sou uma pessoa que antes de fazer uma prova e depois, eu não gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto, assim, de ter o meu momento de concentração, me fechar para mim mesma. Eu não tenho isso de, se eu conversar, vou me sentir mais calma. Não. Eu uso técnicas de respiração, eu uso outros mecanismos para me autorregular, para me acalmar. Eu gosto de estar pensando, no calendário de vacinas, deixa eu relembrar isso, qual que era a dose desse medicamento. E às vezes estar conversando com uma pessoa, ouvindo as angústias, os medos dela, ou ela trazendo, você estudou esse tema, é algo que às vezes não vai me fazer bem. Então eu prefiro não ter contato. E no pós-prova também, eu gosto de ficar refletindo sobre o que aconteceu lá dentro, será que eu poderia ter feito algo? E não ouvir de várias pessoas, né, o que eles também acham. Mas isso é um perfil muito particular meu. Então, quando eu fiz em Uberlândia aqui, tinham menos pessoas, consequentemente eu me senti muito melhor. Não tive esse estresse, né, pré e nem pós-prova. Já a diferença em Curitiba, que era um número muito maior de pessoas, eu me senti muito mais estressada de ter todo esse contato. Mas é de pessoa para pessoa. Eu lembro quando eu fiz em Curitiba, eu escolhi ir lá porque ia uma companheira de estudo minha para lá também, que era a doutora Laís. Nós estudamos juntas, ela aprovou e eu não, na primeira tentativa. E eu lembro que enquanto eu estava assim numa cadeira pensando, meu Deus, eu não aguento mais essas pessoas falando, ela estava, até lembro disso como se fosse ontem, ela ia de um lado para o outro, conversava com um grupo, conversava com o outro, vinha, me passava informação, eu falava, cara, eu não quero ouvir, não quero saber o que as pessoas acham, eu só quero ir embora, eu queria sair daquele lugar, que para mim foi um local de horror, né? Então, isso vai muito da característica de cada um. Quando eu perguntei para ela, o que você achou de fazer a prova lá? Ela adorou. Eu detestei. Então, foi um local que, quando eu fui me inscrever pela segunda vez, eu falei, não, lá eu não quero voltar. Eu escolhi um local com menor pessoas. Então, pensem nisso na hora de escolher. Um local que cabe muitas pessoas, vocês vão ter contatos com muitas pessoas. Eu gosto de conversar. Vai para esse local. Um local com menos pessoas, vocês vão ter contato com menos pessoas. Eu sou mais quieto mesmo, sou mais na minha. Então, vai para o local de menos pessoas. Há muitas vagas para realizarem a prova em Campo Grande? Não, também não é um local que cabe muitas pessoas, tá bom? Qual o melhor lugar para fazer a prova? Aí é particular de vocês também, tá bem? Não teve. Teve primeiro em Campo Grande. Vamos. Mais alguma dúvida?
Alguém sabe algo de Porto Alegre? Doutor Daniel fez em Porto Alegre. Você está muteado. A primeira vez eu fiz em Porto Alegre. Foi bem conturbado, porque era bastante gente, teve gente que não conseguiu fazer porque deu problema com o ator, que passou mal, teve gente que foi sair da prova 11 horas da noite, né? É um lugar grande também, acolhe muita gente para fazer a prova, então foi uma experiência ruim. Aí as outras duas eu fui em Santa Maria, eu achei bem mais cômodo, era um número menor de candidatos também, e eu achei, assim, mais adequado, mais meu perfil também. Eu não gosto, assim, daquela muvuca, entendeu? Mas é muito, assim, da sua afinidade, né? Você gosta de fazer uma prova num lugar e ficar depois conversando, compartilhando informações, talvez seja interessante um lugar com mais gente. Agora, você prefere mais sossegado, acabou ali, pô, agora eu só quero ter um pouco de paz, de repente, aí um lugar que tenha menor quantidade de pessoas vai ser o mais adequado para você, tá? Bora para Uberlândia. Lá é legal. Eu sempre falo, a pessoa fala, você fala que Uberlândia é bom que você aprovou lá e não aprovou em Curitiba. Também, né? Isso é um bom divisor de águas. Ó, Santa Maria também é bacana e eu fui 2 vezes lá, então... O pessoal fala bem mesmo em Santa Maria. Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas, vamos começar aqui, então, o nosso treino, para a gente não fazer muitas delongas também. Então, hoje a gente vai fazer um treino de pediatria e um treino de GO. Então, a gente precisa, a doutora Elisander já colocou aqui, que quer fazer o primeiro, depois a gente vai precisar de mais um candidato. Daniel, você quer começar ou eu começo? Posso começar? Pode sim. Eu acompanhamento do médico e eu não faço. Não tem hospital para mim. Fica com alguém. Pessoal, então, se você está participando dessa live, você também quer treinar, você também quer ver como é, lembrando que a nossa mentoria, então, obviamente, vai ter convênio com o Pense Revalida. Eu sou, como falei para vocês, uma das fundadoras do grupo. Então, esse checklist vai ser resolvido dentro da plataforma do Pense, tá bem? E se você está nessa live e ainda não tem um Pense, quer ter, manda aqui para gente o nome e o Gmail, que eu ativo um test drive para vocês. Esse test drive é para você conhecer a plataforma por dentro, você consegue fazer até 6 checklists num período de 10 dias e vê-la por dentro. E aqui vocês vão ver hoje um pouquinho da nossa dinâmica dentro da mentoria. Então, lembrando que nesse momento nós estamos atuando na mentoria de segunda fase, em que nós temos 2 modalidades. Uma que a gente chama de básico, que eu falo de básico, não tem nada, que seriam 8 encontros de mentoria, e uma que são 20 encontros de mentoria. Em ambas, além dos encontros de mentoria, vocês ainda têm 5 encontros para falar de teoria com especialistas. Então, a gente separa os temas de maior dificuldade, vocês têm esses encontros para tirar dúvida, para aprofundamento de temas mesmos. Vocês têm encontros extras, até 2 encontros por semana com uma atriz contratada por nós para aumentar a constância de estudos, e tem um acompanhamento emocional com a Fernanda, né, que é a que entra com a gente nessa parceria, uma profissional da área e voltada somente para o perfil de médico, revalidando mesmo. Então, a gente trabalha muito confiando ali no tripé da aprovação, que é teoria, treino e temperamento, que seria o controle emocional. Foi bom para o paciente ter descoberto, mas poderia ter feito o exame sem necessidade. Eu concordo com o político do doente. Doutora Elisander? Sim. Aí, tá. Não é que a gente ouviu algo de fundo, a gente pensou que está numa consulta. Tá. Quem estava lá no momento era você. Daniel, quando você tiver o link e o código, pode mandar aqui no chat. E, doutor, depois eu vou pedir só para você compartilhar a sua tela com a gente, para quem está em casa e acompanhando também. Tá bom. Eu estou no iPad, como eu faço? Eu tenho que mandar o link primeiro aqui? O Daniel vai mandar aqui. Eu vou mandar. Pode. Eu vou procurar um aqui, e aí vamos compartilhar aqui, tá? Tá bom. Só um minutinho. Foi alterado. Eu tenho um pouco disso. Às vezes solicitar um exame, pedir para o paciente voltar, ou então encaminhar, mesmo quando eu não tenha muito. Se quiser, eu começo. Né? Como você acha? Pode começar então, porque eu não preparei nenhum ainda. Eu vou ver aqui um. Tá bem. Bom, doutor, estou mandando. Doutor Joana, a gente pode Então, falar. vamos lá. Então, isso aí. Tá no chat daqui no mensagem do chat?
Isso mesmo. Tá aqui o link e vou mandar também o código para você. Deixa eu só entrar aqui na plataforma. Deixa eu só entrar de novo. Geo, porta 4. Isso. Você consegue compartilhar sua tela? Como eu faço para compartilhar? Eu acredito que pelo tablet seja igual ao computador. Então, aqui embaixo você tem alguns ícones. O de compartilhar está entre a câmerazinha e o emoji sorridente. É um quadrado com a seta para cima. Aí teria que clicar nele e clicar em Pense e Revalida. Deixa eu ver aqui. No quadrado aqui. Dentro da mesma plataforma do Pense Revalida, é isso? Não, dentro do Meet. Ah, dentro do Meet, já. Tu estava na Aqui com a plataforma. gente. Espera aí, só um instante. Dentro do Meet, como? Me pode repetir? Tem... Aqui embaixo você vai ter vários ícones. Fica entre o ícone da câmerazinha e do emoji sorridente. É um quadrado com a seta para cima. Da câmera senha e o moque sorridente. Pronto. Conseguiu? Quer compartilhar tela? Sim. Pronto. Isso. Aí Continuar. clica em Pense e Revalida e compartilhar. Iniciar transmissão. Isso. 2, 1, 0. GO, doutora. Depois a gente vai fazer pediatria. Tá dando certo aí? Estamos vendo essa transmissão de tela, sim. Aí você vai lá agora na aba do Pense e Revalida. Ah, tá. É porque não tá olhando nada aqui. Aí, estamos vendo agora. Você tá me vendo aí dentro também, pequenininha. Tô vendo. Vamos lá. Tá preparado, doutor? Estou. Eu acho que estou. Sim, com certeza. E diz para mim, como tá sendo tua rotina de estudo? Tá Olha, dando como? sim, é minha segunda vez que eu vou fazer agora. Uhum. Só que a primeira vez eu fui um pouco desorganizado, sabe? Eu não sabia como era a prova ainda. Eu fiz um curso presencial, mas é aquela coisa: o presencial não vai te dar o aprovado. O aprovado é o que você vai fazer no dia a dia até a prova. E o Isso jeito de é muito você importante. estudar. Porque muita gente pensa, não, o presencial vai me aprovar. Não, é mentira, isso é mentira. É verdade. Te ajuda muito na parte aquela de nerviosismo, controlar o impacto e nada disso, porque no dia da prova me di um branco na estação de preventiva, eu comecei por preventiva, nos 2 dias. E a estação de osteoporose e a segunda foi insônia. E eu fiquei em branco, sabe? Mas ainda assim consegui pontuar, mas acho que foi mesmo coisa da ansiedade, porque como meu nome começa com isso, eu fui um dos últimos, eu cheguei na prova já com sono. E aí, agora na rotina minha, eu estou me preparando assim, eu estou fazendo uma mentoria com a doutora Magda, não sei se você conhece, Conheço, sim. e, sim, a doutora Magda, uma mentoria individual. E o pessoal de Revalidei. Aí eu estou fazendo checklist, olhando a teoria, o que me falta de teoria. Treino no mínimo 10 checklists por dia. Aí com uma colega, e aí vamos, até vamos ver. Como eu sabia que não tinha ido bem na prova, 15 dias depois da prova, eu comecei a assinar o Pense Revalidar de novo e comecei a estudar. Agora eu estou melhor, me sinto mais preparado que da primeira vez. Bom, então vamos com tudo, doutor, e vamos ganhar aí essa prova, hein? Agora vai. E você está fazendo o caminho certo. Então, está sendo guiado, está sendo orientado e rotina de treino, tá bem? Isso, Então, vamos lá começar? Preparado? preparada. Boa tarde, meu nome é Erisander, candidato a revalidação. Estou na estação de ginecologia e obstetrícia, cenário de atendimento, atenção secundária, unidade de emergência ginecológica e obstétrica, unidade de farmácia, equipe, enfermagem e ultrassonografia. Você está de plantão em unidade de pronto atendimento e vai atender a senhora Amanda, moradora da região, na sala de atendimento. Considere que está disponível todo o que é necessário para realizar o atendimento, bem como a presença de uma técnica de enfermagem. A paciente está grávida, já iniciou pré-natal na unidade básica de saúde mais próxima. Boa tarde, eu sou o Dr. Jerry Sanders, sou médico responsável pelo seu atendimento. A senhora me poderia falar nome, idade, profissão, estado civil e procedência, por gentileza? Olá, doutor. Meu nome é Amanda, eu tenho 23 anos, estou numa união estável.
Amanda, ¿por qué a senhora vem à consulta? Doutor, tá saindo um sangue aqui da minha vagina já tem 1 hora mais ou menos. O que que tá acontecendo comigo, doutor? Amanda, você está com qual é a sua idade gestacional? Olha, não consta no script. Amanda, eu queria saber então acerca do sangramento. Esse sangramento, quando iniciou? É a primeira vez que acontece? Não consta no script, doutor, se é a primeira vez, mas tá saindo esse sangue tem 1 hora mais ou menos. Entendi. Qual é o volume? Qual é a duração do sangramento? A cor é vermelha viva ou tem coágulos? Não consta no script. Tem um mau cheiro? Qual é a Não consta. consistência? Não consta. Seus ciclos menstruais antes da gravidez, como eram? Regulares ou irregulares? Não consta no script. Está tendo cólica durante o sangramento? Doutor, tá doendo aqui o pé da minha barriga, é uma dor bem fraquinha. Uma dor bem fraquinha. Quando foi da sua última menstruação? Tem uns 2 meses, eu não lembro direito, mas 2 eu sei que eu devo meses. estar com umas 8 semanas de gestação. Então, tá no primeiro semestre, no primeiro trimestre. Você me falou que sente dor baixo ventre. Você está tendo relações sexuais ativas? Não consta no script. Está tendo dispareunia? Sente dor na região lombar? Não consta no script. Queria saber se, além desse sangramento, você teve atenuantes e agravantes, exemplo, toma alguma medicação ou melhorou com alguma medicação ou cambio de ou mudança de posição? Não consta no script. Queria saber também se, além desse sangramento, você teve fraqueza, tontura, desmaio, se teve náuseas ou vômitos. Não, doutor, a única coisa que tá doendo aqui o pé da minha barriga, mas é uma dor bem fraquinha. Queria saber se está tendo também secreção vaginal. Não consta. Sua urina está bem, está tendo alteração na cor da urina, suas fezes estão normais, não estão sendo, está tendo diarreia. Doutor, a única coisa que eu sinto é uma dor aqui no pé da minha barriga, uma dor bem fraquinha. Entendi. Essa dor começou junto com o sangramento, essa dor é a primeira vez que acontece, de 0 a 10, como essa dor? Não consta no script. Ela se localiza especificamente no pé da barriga, ela tem características tipo queimante, impressão, cólica. Tá doendo aqui o pé da minha barriga, não consta a resposta para as outras perguntas. Se irradia para outro segmento? Não consta no script. Entendi. Agravantes, atenuantes, não sou remédio. Não consta no script. Eu queria saber se você sofreu algum trauma, se caiu, Não consta no script. antecedentes de doenças crônicas, intercorrência na gestação, como hipertensão, diabetes, sim, sangramentos, outro tipo de sangramento, antes desse. Não tenho nada, doutor. A minha mãe diz só que eu sou ansiosa, mas eu não tenho nenhum diagnóstico médico. Você trouxe sua caderneta, suas vacinas estão em dia? Minhas vacinas estão atualizadas, segue a caderneta. Entendi. Deixa eu ver a caderneta da gestante. Amanda, P54 62, 23, 21 do 10, do 21, 28 do 10. Então, tanta probabilidade de parto, 28. Risco habitual. Estamos em uma gravidez de risco habitual, de baixo risco. Vamos a ver a outra parte da caderneta. ABO, R positivo, nega, toxoplasmose, IgG positivo e IgM negativo. Entendi, está pronto. Então, Amanda, aqui eu vi uma alteração em seus exames, viu? Você está com um IgG positivo, um IgM negativo, o que me indica suspeita de toxoplasmose. Eu queria. Você fuma, bebe, usa droga, realiza atividade física? Não consta no script Eu resposta quero, para nenhuma das perguntas. eu quero me paramentar desde ya, voy a pedir a presencia de una técnica de enfermería en la sala. Voy a solicitar que mi paciente se deite en la hamaca. Voy a pedir permisión para mi paciente, ¿você me autoriza? Autoriza, doutor. Voy a solicitar avaliación de sinais vitais para mi paciente. Voy a usar luva de procedimiento y voy a calzar luvas.
y voy a solicitar avaliación de sinais vitales generales con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, simetría de pulso, y voy a realizar un examen físico cefalocaudal, avaliando neurológico, cardiovascular, respiratorio, una inspección dinámica y estática de las mamas. Voy a solicitar un toque vaginal, un examen especular y también las maniobras de Leopold. ¿Ten disponible examen físico? Terminou a sua solicitação? Terminé. Examen físico con estado general, normocoral hidratada, mama sin alteración, inspección o palpación, aparelho respiratorio sin alteraciones, cardiovascular sin alteraciones, examen colon normal hospitalizado sin lesiones anormales, ausencia de secreción patológica, presencia de sangramiento vermelho vivo proveniente de color cervical, útero anteroversión móvil, tamaño compatible con atraso menstrual longo. Entonces, Amanda, voy a solicitar también unos exámenes complementarios. Quería solicitar hemograma completo, quería solicitar TGP, TGO, urina simple, quería solicitar también, ¿qué más? Quería solicitar glicemia capilar, ¿ten disponible? Considere solicitado. Entonces, Amanda, a gente está en una atención secundaria. Principais, explicando ao paciente, orientando quanto ao caso, complementar, fazer percussão. Então, Amanda, você até agora está com minha hipótese diagnóstica, uma ameaça de abortamento, viu? Você tem alguma dúvida? Doutor, eu vou precisar ficar internada? Então, você vai precisar ficar internada as primeiras 72 horas em repouso. Aqui a gente vai fazer, vou passar analgesia, voy a... ¿qué más? Yerisander. No ten toque, no ten examen ginecológico, toque vaginal. Ah, sí, ten. Ya vi, ya. Voy a solicitar una ultrasonografía obstétrica. ¿Ten disponible? Deixa eu ver, data de exame, enviar um móvel com batimentos cardíacos, então tá tudo certo. Então, não vai precisar ficar internada, viu? Você vou a passar analgesia, antiespasmódico, iosina, escopolamina, paracólica. Então, tranquilizo a senhora de que o bebê de você está bem, agora não está com nenhum sinais de problema de saúde. O quadro é de ameaça de aborto. Ela tem que estar, você, em esse caso, tem que estar atenta aos sinais de alarme, como aumento de cólicas e sangramento. Não pode manter relações sexuais. Tem alguma dúvida? Doutor, eu posso tomar o que para essa dor? Para a dor, você vai tomar escopolamina, pode tomar dipirona, ¿qué más? Sí, dipirona, escopolamina, mucho reposo y si tiver sinais y síntomas de alarma, a señora puede voltar aquí para consulta. Sinais como sangramiento exacerbado, abundante, coágulos, restos ovulares. Aí a senhora sí tem que vir para aqui para o atendimento aqui hospitalar, viu? Mas agora não precisa ficar internada. É um sangramento da primeira metade da gestação. A gente também poderia pensar em uma gravidez ectópica, em um aborto em curso, um aborto inevitável, todo referente à primeira metade da gestação. Tem alguma dúvida? Eu posso ter relação sexual com meu esposo? Não pode, não pode. Estão proscritas relações sexuais enquanto persistir o sangramento, viu? Tá fazendo alguma suplementação durante a gravidez? Doutor, eu tô tomando só as vitaminas da gravidez, nada mais. Entendi. ¿Qué vitamina? Sulfato ferroso, me sabría decir, o ácido fólico. Não consta no script. Então, minha paciente está com uma gravidez de baixo risco ainda. Não tem peligro. Gestação. Pode parar de compartilhar, por favor, doutor? Onde faz? Aqui mesmo? A minha. Não. Foi. Deixa eu ver aqui, parar de compartilhar. Pronto. Já? Já.
Bom, vamos lá conversar sobre essa estação, então, pessoal. Estação que caiu no próprio Revalida INEP sobre ameaça de aborto, INEP 2021. Lembra dela, doutor Daniel? Qual é a sua estação da aprovação aí, quando você fez? Vamos lá. Foi ela mesmo. Pegou bastante gente. Garanto que eu tirei mais que um nela. Que eu Tá, adoro. vamos lá, então. Pessoal, então, estação de ameaça de aborto caiu no Revalida INEP 2021. Cenário de atendimento. Você estava na atenção secundária, no atendimento à unidade de emergência de ginecologia e obstetrícia. Lembrando o quê? Que no momento lá da prova, vocês vão estar diante de uma porta, perdão. Então, essa porta, quando a gente fala de gineco-obstetrícia, ela pode ser a porta 4 ou a porta 9. Lembrando que no edital não existe nenhuma garantia de que a porta número 1 vai ser clínica, a porta número 2 vai ser cirurgia, a 3 vai ser pediatria. Isso é uma prática que a gente ensina por índice de prevalência. Então, o Revalida INEP vem seguindo esse costume, mas não existe nenhuma garantia de que vai acontecer assim. Não saiu o edital ainda, porém, quando sair, vocês vão poder confirmar lá que vai estar escrito que no primeiro dia vão ser aplicadas 5 estações e no segundo dia mais 5 estações dentro das áreas de clínica, cirurgia, pediatria, GO e medicina da família e comunidade, uma de cada, não especificamente o que vai estar por trás de cada porta. Mas, comumente, né, historicamente, a porta 4 e 9 falam de gineco-obstetrícia, onde em índices de prevalência, ginecologia cai no sábado e obstetrícia cai no domingo. Então, prevalentemente é assim, prevalentemente não quer dizer sempre. A última edição, inclusive, mais uma vez, eles trocaram e deixaram obstetrícia no primeiro e ginecologia no segundo. Então, sempre sejam atentos aqui. Quando você entrar, a maldade que você tem que pensar que o INEP pode fazer com você é fazer isso que eu falei, que não está no edital, e vai lá e decide, vamos mudar, vamos renovar, queremos inovar as coisas. E aí você entra lá numa porta 4, e é um idoso que veio consultar por um sangramento anal. Você fala, oxe, o que isso tem a ver com o aparelho reprodutor feminino? Porque se eu estou falando de gineco-obstetrícia, obrigatoriamente nós vamos estar falando da saúde da mulher e do aparelho reprodutor feminino. Então, não existe falar de GO sem falar da mulher. E aí, se cai lá um homem, desde que esse homem não seja um homem trans, não faz sentido. Então, estejam atentos aos pequenos sinais. Mas vamos lá. A unidade apresenta a seguinte infraestrutura: farmácia para fornecimento de medicações, equipe de enfermagem, equipe médica e uma ultrassonografia. Então, ele não traz ali para a gente exames de laboratório. Não tinha laboratório, não tinha esse suporte. Descrição do caso: você está de plantão em uma unidade de pronto atendimento e vai atender a senhora Amanda, moradora da região, na sala de atendimento. Considere estar disponível tudo o que é necessário para realizar o atendimento, bem como a presença da técnica da enfermagem, e a paciente está grávida e já iniciou o pré-natal na UBS mais próxima. Então, era uma paciente que já estava fazendo controle, não era a primeira consulta de pré-natal, e essa não era uma consulta de pré-natal, era uma consulta espontânea e não agendada. Nos próximos 10 minutos, o que você tinha que fazer? Em primeiro, atender a paciente. Quando ele fala atender, gente, atender vem de realizar o atendimento. Sempre que vocês lerem uma tarefa, realizar o atendimento, vocês já têm que ter subentendido que se trata da anamnese e do exame físico. Ainda assim, o Revalida foi bonzinho e no item de baixo ele aclara isso, que é verbalizar a realização do exame físico ginecológico, todos os seus passos e achados principais e explicar para a paciente. Então, ele te diz uma coisa e ele faz uma redundância embaixo, só que esse outro comando de baixo não era simplesmente de você fazer, você tinha que falar e explicar, e não só o físico, mas também o ginecológico, que é o específico da estação. Bom, também orientar a paciente quanto ao caso, solicitar exames complementares e fazer prescrições, se julgar necessário. E aqui eu gosto de sempre dar um adendo quando ele fala exames complementares, porque o que você tem na tua unidade, na tua infraestrutura, é o que dá o teu guia a maior parte das vezes. Então, ali o teu guia era ultrassonografia como exame complementar. E depois ele pede uma prescrição se você achasse que era válido. Depois ele diz dar todas as orientações quanto ao segmento do caso e orientar a paciente sobre suas perguntas. Para toda estação, tem que perguntar por dúvidas, e mais ainda quando na sua própria tarefa pede
sanar as dúvidas da paciente, sanar as suas inquietudes, responder aos questionamentos da paciente. Então, na minha mente, no meu esqueleto, toda estação eu tenho que perguntar por dúvidas. E se nas minhas tarefas fala para eu fazer isso, aí que eu vou fazer mesmo. Aí que eu vou ter no mínimo 1 minuto da minha estação dedicado só para essa tarefa aqui, porque ela é muito importante. Observação, você não precisará fazer o exame físico ginecológico na paciente, mas deverá verbalizar tudo o que você faria nesse exame físico. Então, vamos lá. Do meu card, né? Ponto importante, doutor Elisander também. Você leu isso daqui e não leu suas tarefas. Você já partiu para o atendimento. Leia as tarefas sempre, sempre, sempre. Coisa importante no dia. Aqui eu sei que é difícil porque é uma plataforma online, mas no dia que é papel, é dedo na tarefa. O doutor Sérgio fala bastante isso. Dedo na tarefa. Meu dedo não sai de cima da tarefa se eu não terminei ela. Então, a primeira é atender o paciente. Vou fazer a minha anamnese. Passo para de baixo. Eu tenho que descrever o passo a passo do exame físico ginecológico. Só falei, quero exame físico ginecológico. Leio de novo. Eu fiz o que está sendo pedido ou não? Eu só comecei e fiz o começo, não terminei a frase. Eu tenho que fazer tudo para eu poder baixar o dedo para a próxima tarefa. Então, dedo na tarefa é uma coisa que salva a estrutura da estação. Bom, vamos lá agora para o nosso script aqui. Então, você fez uma boa anamnese, deixou de lado, né? Aqui, alergia, que eu vou perguntando, que não falei. E aqui, em relação às gestas, partos e abortos, que foi algo importante que acabou ficando para trás, tendo em conta que é uma estação de obstetrícia, né? Então, não pode deixar de lado os antecedentes gineco-obstétricos. E aqui ficou de fora essa pergunta importante sobre gestas, partos e abortos. Era a primeira gestação, nunca teve partos ou abortos. Então, quando essa mulher grávida chega dizendo que está com sangramento, o que a gente vai dividir primeiramente? É o que você tentou adivinhar ali, tentou entender, sangramento da primeira ou da segunda metade. É um sangramento da primeira, e uma das principais causas é situações de aborto. Então, é muito interessante saber para mim se é o primeiro abortamento dessa mulher. Não, já tive 7 abortos. Ué, então, tá acontecendo mais um, com certeza, vai estar evoluindo para abortamento. Não, minha primeira gestação, nunca tive parto ou aborto, primeira vez que eu tô grávida, tô sangrando. O que está acontecendo? Porque se ela perder esse bebê, eu tenho que descobrir o que aconteceu para eu fazer uma orientação, o que podemos fazer para uma próxima gestação ela não perder mais o bebê, né? Ao menos foi uma gestação que não foi planejada, ela falou, ufa, graças a Deus, agora liguei as trompas. Se não, se ela quiser engravidar, a gente tem que estar ali orientando, tá bem? De cards, nessa estação, o INEP colocou 4 cards, você leu e interpretou os 4 muito bem, e a única coisa que eu queria puxar ali com você é em relação à palavra segmento. Então, você não usou ela como se fosse em português, agora eu não lembro bem o contexto, só anotei que aí era dor em mais algum segmento, né? Então, tenta trazer dor em mais alguma parte do corpo, dor em outra parte, porque senão ele fica meio o portunhol, tá bom? Só cuidado com isso. E vamos agora para o seu PEP. Ganhou o ponto da apresentação, perguntou o nome da paciente, ficou de fora aí a história reprodutiva, então gestas, partos e abortos, mas perguntou sobre a DUM, sobre os ciclos menstruais, perguntou aqui, né, varia ponto, se estava fazendo pré-natal, você perguntou e pediu o cartão da gestante, não perguntou pela intercorrência, perguntou se caiu, né, perguntou. Se caiu, bateu a barriga. E aí ele colocou aqui como acidente, violência doméstica, uso de medicamento não prescrito ou diretamente a tentativa de induzir o abortamento. Eu entendi a sua pergunta como algo que pode ter gerado esse sangramento, mas é que os exemplos que o Revalida INEP considerou acabaram sendo outros, tá bem? Então, aqui era uma mulher que, nesse contexto de que engravidou, mas não quer dar o segmento. Mas, às vezes, ela quer, mas o companheiro não quer que ela dê o segmento. Então, ele vai lá e machuca ela, faz uma violência doméstica para ela perder o bebê. Então, é mais nesse contexto que é muito interessante toda a estação de obstetrícia, gente, vocês explorarem isso, porque esse item aqui já foi colocado mais de uma vez no INEP. Item 6, verbaliza a necessidade de calçar luvas, verbaliza a necessidade de exame especular. E aqui você pediu o toque vaginal, mas você não falou que ele era bimanual, por isso que não ganhou o ponto. Então, toque vaginal sempre vai ser bimanual, tá bom? Então, uma mão tá fazendo toque e a outra mão tá procurando o quê? O fundo uterino. Lembra sempre que esse toque é bimanual, né? Também vaginal bimanual, ele é com 2 dedos, o dedo indicador e o dedo médio, que isso pode ser cobrado. O Revalida ainda não cobrou a prática de realização do exame físico do toque, mas já vai aparecer. Depois da leitura do impresso, você tranquilizou e falou que no momento não era o abortamento, especificamente você falou que era uma ameaça de abortamento. Pediu ultrassom obstétrica,
respondeu a paciente que ela não ia precisar ficar internada, e prescreveu analgésico, antiespasmódico, trouxe ali o exemplo da escopolamina e falou que era para cólicas, muito bem. Aí aqui, eu considerei aqui que você colocou que ela tem que estar atenta aos sinais de alarme, né, aumento das cólicas, sangramentos, outras coisas que eles pediam, tranquilizar a paciente que o bebê dela está bem e que agora não está com nenhum problema na gestação. Então, você falou, não, tá tudo bem, mas não trouxe essa outra parte, de que agora não tem um problema na gestação. E tinha que falar, né, que esse quadro de ameaça de abortamento tinha que ser acompanhado. Então, você falou para ela, não, você volta aqui no sinal de alarme, mas ela tem que fazer um acompanhamento, a gente tem que entender por que essa mulher começou a sangrar. Não, mas não perdeu o bebê. Não, mas vai embora? Tá tudo bem? Não tem que ir no obstetra dela? O que a gente vai fazer? Então, vai ser acompanhada e vai ser acompanhada mais de pertinho ainda, porque a gente precisa entender por que isso aconteceu. Não estava indo tudo bem? O que está dando errado? É alguma incompatibilidade sanguínea? Você usou alguma droga? Não, ela nega tudo, o exame está tudo bem. Não, alguma coisa tem. Se ela começou a sangrar agora, tem muita chance dela sangrar de novo, tá bem? Item 14, responde a paciente que ela não pode manter relações sexuais e pergunta se a paciente tem mais alguma dúvida. Doutora Elisander, sua nota na sessão foi 7,9, uns 79%, uma nota bem alta, dentro de uma estação do Revalida, tendo em conta que as notas geralmente ficam ali no 6, né, quando o pessoal vai para cima, já sobe bastante ali a chance de aprovação. Foi super bem no seu acolhimento, a sua anamnese acabou caindo um pouquinho, mas foi bem no exame físico, perdeu ponto ali só pelo detalhe de não falar que era bimanual, subiu na conduta e subiu no exame de imagem, que soube qual exame pertinente você tinha que estar solicitando, tá bem? Deixa eu ver Obrigado. se tem chat. De nada, obrigado você pela participação. Deixa eu ver, colocaram... Quando o ator repete insistentemente que ele só sente dor no pé da barriga, como neste caso, é um sinal para que a gente pare de buscar sintomas associados? Não necessariamente. Por que eu digo isso para vocês? Porque depende do que você está perguntando para ele, né? Então, às vezes, o que você tem que ter em mente? O esqueleto da estação. E o esqueleto da estação, ele roda muito no que é o seu motivo de consulta. Se o motivo de consulta do teu paciente é uma dor, é uma queixa, às vezes não é uma dor, mas, ai, doutor, eu vim, tá grávida, eu vim porque eu tô vomitando muito, ela tá com uma hemese gravídica, tá? E aí você começa a fazer perguntas sobre, mas também dói a boca do estômago, mas tá tendo algum sangramento? Não, doutor, eu tô com vômito. Não, doutor, eu tô com vômito. E aí, quando você vai lá no PEP, pode ser que pontue mesmo que a paciente não tinha resposta para isso. Mais de uma vez, tinha isso no PEP. O que você não tem que fazer é se dedicar a destrinchar tudo se ele não tem resposta, mas não é errado você ir perguntando por sintomas acompanhantes. Você vai pincelando isso, e nessa percepção de que, nossa, parece que não tem resposta para nada, aí você engata de vez na pergunta em bloco. Faz 4 perguntas de uma vez, de sintomas acompanhantes. Tem febre, náuseas, vômitos, diarreia? Não. Sentiu tontura, caiu, também tá com, sei lá, sangramento ou algum corrimento? Não, tá? Então, eu quero os antecedentes pessoais, e aí você vai. Então, perguntou pelo menos uns 8. Para quê? Tendo percepção de que você se investigou. Porque quando a queixa o paciente vem no motivo de consulta é uma queixa, não basta com destrinchar a queixa. Eu tenho que avançar para sintomas acompanhantes para descobrir se tem algo que ele não me contou. Se ele me positiva para algum sintoma acompanhante, então, além dessa dor, ela estava com, além do sangramento, ela estava com a dor também. Mas ele fez várias perguntas, ele tentou fazer o Alice e tudo era não consta, não consta, não consta. Mas ele seguiu fazendo. E tá bem, tá ok, porque tem um novo sintoma. Mas não, na terceira pergunta negativa daquilo, eu sei que eu tenho que seguir o Alice até o final. O Alice é uma lei da prova, você tem que fazer ele até o final. Mas eu não preciso fazer uma pergunta por vez, 2 por vez, porque eu já entendi que não vai ter resposta. É como uma garantia de que se isso aparecer no PEP, eu ganhei os meus pontos. O Alicia já apareceu assim na prova do Revalida. Então, dele não ter nada para responder, mas valia ponto lá para o candidato. Já apareceu assim sintoma de febre também. Tudo que perguntava não consta, mas caía lá no PEP sobre a investigação da febre. Quando começou, qual foi a temperatura ferida no termômetro, tomou alguma medicação para febre, qual era o padrão da febre. Mas o candidato, o ator, não tinha resposta para nada, mas quem não perguntou, não ganhou os pontos. Então, é aquilo, a gente nunca sabe exatamente como o avaliador do INEP vai se portar, mas como a gente já consegue entender coisas que eles já fizeram, a gente sabe como se blindar para isso, né? Ir lá com uma armadura preparado para essa prova. Posso fazer a autorização? Pode sim, Adilson.
Com certeza. Nada, Luísa. Bom, eu vou deixar aqui o nosso arroba, o doutor Daniel vai mandar aqui no chat o link e o código da estação. Sigam a gente lá no Instagram também, pessoal. Doutora, muito obrigado, viu? De nada, obrigado você pela participação. Estou muteada. Adilson, você já tem a plataforma do Pense? Sim, doutora, tem sim. Perfeito. Sabe compartilhar a tela? Sim, compartilhar ela. Deixa eu ver qual é que tá aberto. Deixa eu fechar essa. Só um segundo. Essa ficou aberto. Foi? Foi sim. Tá compartilhando. Também sem voz. Muito bem. Fiquei tão quieto aqui agora, só observando que eu fiquei até sem voz, pessoal. Tá doido. Alguém mais vai querer entrar, pessoal? Vou dar mais uns 10 segundinhos aí para quem for entrar. Quem não for entrar, consegue observar aí pela tela do Dr. Adilson, que está compartilhando a tela com a gente, tá? Vamos lá? Acho que ninguém mais vai entrar, né? Preparado, doutor? Acredito que sim, doutor. Vamos lá. Adilson Júnior Moretti, candidato à validação. Vou sentar ali meu card. Atenção secundária, urgência e emergência, unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional, ultrassonografia, laboratório de análise clínica e leite de internação. Você sentando de plantão noturno às 19 horas em um serviço de pronto atendimento no hospital e vai reavaliar um pré-escolar que tem 3 anos e 8 meses, acompanhado da mãe. Ele deu entrada no serviço às 6h15 e foi atendido inicialmente por um colega anterior, aguardando a reavaliação dos resultados dos exames solicitados. Ok. Realizar a anamnese dirigida, solicitar exame físico, solicitar e interpretar a geografia de tórax, comunicar à mãe as condições da criança, conduta imediata a ser tomada e possíveis complicações, orientar a mãe quanto às medidas preventivas. Atenção, caso julgue necessário realizar exame físico, verbalize. Ok. Considere que a criança está sentada na cadeira durante todo o atendimento. Ok. Olá, boa tarde. Meu nome é Adilson, sou médico da unidade. O médico está atendendo a senhora, o filho da senhora. A senhora pode informar seu nome, a sua idade, sua profissão, sua procedência, o nome e idade do filho da senhora? Oi, doutor, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Maria, tenho 31 anos, sou professora e trouxe meu filho, Luiz Fernando, de 3 anos e 8 meses. Okay. Ana Maria, seja bem-vinda com o Luiz Fernando. Ana Maria, qual é o motivo de consulta do Luiz Fernando? Ai, doutor, eu estou um pouco assustado com o Luiz, porque ele começou a chorar e babar muito, passou a recusar as bebidas e comidas que eu ofereci. Parece que ele está com dificuldade para engolir. Aí o doutor pediu um raio-x e falou que para mim voltar aqui agora. Você quer ver o raio-x? Sim, a senhora tem o raio-x com a senhora? Antes, a senhora pode eu solicito o raio-x. Antes, eu vou fazer as perguntas para a senhora, tudo bem? Essa babação e essa falta de ar que a senhora falou, ela iniciou há quanto tempo? Tem predomínio de horário? Tem algo que faça que melhore ou piore esses sintomas dele? Doutor, começou agora, ele passou o dia bem, não tinha nada. E agora começou. Entendi. Faz E uma a senhora hora. entendi. E a senhora sabe me dizer o que ele estava fazendo antes de começar esses sintomas? Ah, doutor, ele estava com o irmãozinho na sala brincando. Mãozinha na sala brincando, entendi. E associado a esse quadro, com essa falta de ar, essa babação, a senhora percebeu se a boca dele ficou azulada, a gente chama de cianose, se ele teve alteração do nível de consciência, tontura ou desmaio, se ele estava se batendo ou teve convulsões? Não, doutor, não observei Não. nada disso. A senhora percebeu se ele teve liberação esfinteriana, como fez xixi na roupa, fez cocô na roupa? Não, doutor. Entendi. A senhora percebeu se ele está com dificuldade respiratória, dificuldade de respirar?
Não consta no script. Não consta. Ele já teve quadro similar a esse anterior? Doutor, nunca vi nada assim. Entendi. E ele nasceu de quantas semanas? Qual foi o meio de parto? Teve alguma intercorrência durante o pré-natal, pós-natal? Não consta no script. Não consta. E entendi. E a senhora tem que considerar a caderneta de vacinação e a caderneta de saúde do filho da senhora? Se tiver, eu solicito. Doutor, eu não trouxe ela aqui porque eu vim correndo, mas ela tá completinha. Entendi. Tudo bem, vou orientar a senhora, só sempre traga, tá certo? E ele ou algum familiar dele tem alguma doença de base, como hipertensão, asma, diabetes, antecedente de neoplasia, que seria câncer, algum tipo de doença autoimune, ele ou a família? Doutor, não tem nenhuma Ele- alergia, ele nunca veio no pronto-socorro, é super saudável. Ok. E ele usa medicamento de uso contínuo, tem alergia a algum medicamento, teve internado recente ou fez alguma cirurgia? Não, doutor, não toma nenhum remédio. Entendi. E como é que tá a questão da alimentação dele? Quem cuida dele, além da senhora? Ele frequenta a creche? Doutor, a alimentação dele é bem variada, ele come super bem, se alimenta bem, só agora que tá estranho mesmo. Entendi. A senhora me permite realizar o exame físico do filho da senhora? Claro, doutor. Vou me lavar, me paramentar com touco, óxido, máscara, capote, luva. Vou selecionar a enfermeira na sala para nos acompanhar. Vou pedir que a senhora coloque ele na maca, retirar a roupinha dele, tá bem? E se posicionar direito junto comigo. Solicita ectoscopia geral de pele, mucosa, fâneros, extremidades. Solicita uroscopia, otoscopia, rinoscopia. Solicita inspeção, palpação, percussão e ausculta da aparelho cardíaco, respiratório abdominal, ectoscopia de membros inferiores, dados antropométricos, peso, altura, MC e perímetro cefálico da criança. E o exame neurológico concluiu o pedido. Eu vou estar avaliando agora a radiografia do filho da senhora, tá bem, senhora? Então, aparentemente, a gente tem uma obstrução, tá? De via aérea superior, aparentemente com uma pilha, porque tem o sinal do duplo halo na radiografia, tá certo? Então é isso, meu diagnóstico, o filho da senhora tem teve uma obstrução de via aérea por uma pilha, tá? Deixa eu estar verificando agora o exame físico do filho da senhora. Ele tem 3 anos, está adequado, o peso dele está adequado para a idade, tá saturando bem, a pressão dele está adequada, tá taquicárdico, tá um pouco taquipneico. O filho da senhora está em bom estado geral, tá choroso, tá hidratado, cianótico nictérico, tá apresentando realmente uma cialorreia intensa, tá? Que não está conseguindo deglutir a saliva. A otoscopia dele veio sem alteração, tá certo? E os dentes, condições gengivais e orofaringe sem lesões. Na verdade, está com uma discreta hiperemia na região da orofaringe, tá certo? O humor vesicular dele está apresentando rompo de transmissão e sem sinais de esforço respiratório. Ritmo cardiorregular dele está sem alteração e o abdômen dele está sem alteração também. Então, isso me pode diagnóstico. O filho da senhora teve uma obstrução de via aérea superior, tá? Devido à ingesta de corpo estranho, ele tem corpo estranho na via aérea superior. Aparentemente, como eu falei para a senhora, tem um sinal de duplo halo, tá? Então provavelmente seja uma pilha. Eu vou estar fazendo a internação dele, a senhora me permite? Não sei, doutor, precisa mesmo? Sim, eu vou fazer a internação dele, tá? A senhora me permitir, o termo de consentimento. Eu vou estar solicitando a avaliação de um pediatra e vou estar mandando ele para fazer endoscopia digestiva alta, tá? Para a gente fazer a retirada desse corpo estranho. Tá certo? A senhora tem alguma dúvida até o prezado momento? Doutor, e esse negócio aí que o senhor falou, como que é? É introduzido o exame que você está me perguntando? Isso. Eu ia introduzido uma câmera, tá? Como se fosse um caninho, uma câmera que tem uma pinça. A gente entra com a câmera, pinça o objeto e retira o objeto, tá certo? Esse seria uma endoscopia digestiva. Endoscopia, na verdade. E tem que ter algum preparo, doutor? No caso dele, como é um caso de emergência, não é necessário a gente fazer preparo, tá? Porque o caso dele é uma emergência. E a senhora tem outra dúvida? Doutor, pode falar. Eu acho que ele tá com sede, porque faz muito tempo que ele não toma água. Ele pode tomar água? Nesse exato momento, eu vou fazer uma hidratação para ele endovenosa, tá certo? Vou colocar analgésico, antitérmico e antiemético via endovenosa também para ele, como ele vai ficar internado. E as possíveis complicações seriam a perfuração de esôfago, poderia causar pneumonia aspirativa, poderia causar uma hemorragia digestiva também, tá com complicações, tá certo? E as medidas de prevenção é feito da seguinte forma: eu vou orientar a senhora sempre para brinquedo para ele adequado com idade, sempre quando ele for brincar tem um adulto perto, tá? Adulto perto para que esteja cuidando dele o tempo todo, tá? Não deixar que ele bote na boca objetos pequenos, como aconteceu dessa vez. Prevenção de quedas também, tampar piscinas em casa, caso tenha, tá? A senhora tem outra dúvida? Doutor, mas ele pode tomar água ou não? Nesse
caso, não, tá? Porque como é a pilha, a gente tem que fazer a retirada da pilha, tá certo? Vou fazer a hidratação para ele via endovenosa, tá? A senhora tem outra dúvida? Doutor, eu vi que o senhor está bastante preocupado. Ele está correndo risco de vida? É um quadro, nesse exato momento, é um quadro, como ele está estável hemodinamicamente, né? Não é um quadro tão complicado, mas é necessário, sim, a gente fazer a retirada desse corpo estranho. A senhora tem outra dúvida? Não, doutor. Então vamos lá, anamnese da mãe. Ele nunca teve quadro similar a esse anterior, ele nunca colocou na boca outro objeto, certo? Dessa forma? Não, doutor. O que é radiografia, então sinal duplo halo. Agora estou na dúvida se está no esôfago ou está na tráquea. Só não tem nenhuma outra dúvida? Não, então, após ele for para casa, caso ele apresente alteração de nível de consciência, tontura, desmaio, tenha sangramento, só traga imediatamente, tá? Que são sinais de alarme. Tem a febre, chega a convulsionar, só traga imediatamente também, tá certo? E orientar a senhora, como eu falei, evitar dar brinquedos adequados para a idade dele, ter sempre um adulto próximo cuidando na hora da criança estiver brincando. Prevenção de quedas em casa, prevenção com queimaduras também, como ele é criança, tá certo? Evitar deixar o cabo da panela para fora, ter cuidado na hora de esquentar a água, tá em casa. Isso. A senhora não tem mais nenhuma dúvida? não, doutor. Tomara com essas complicações. Como eu falei, as complicações podem ser hemorragia digestiva alta, poderia ser uma pneumonia broncoaspirativa, poderia causar perfuração, tá? Perfuração de esôfago. Na dúvida se está no esôfago ou se está na tráquea. Deixa eu ver os sinais vitais dele. Batimentos, está saturando bem. Quais as complicações que o senhor mencionou, doutor? As complicações poderiam ser uma pneumonia broncoaspirativa, tá? Poderia causar uma hemorragia digestiva alta, poderia causar perfuração de esôfago, poderia causar um pneumotórax também, tá certo? A senhora tem mais alguma dúvida? Não. Radiografia, medidas preventivas. Retranscelo, rebabação. Estou na dúvida se está na tráquea. A senhora não tem mais nenhuma dúvida? Não. Ai. Muito bom. Foi muito bem, tá? Foi muito bem. Gostei bastante, tá? Vamos ver como que vai ser a pontuação, mas acredito que vai ser alta, tá? Você já tinha feito essa estação, doutor? Não lembro, doutor, se já tinha feito ela ou não. Vou compartilhar minha tela aqui para o pessoal poder acompanhar, mas foi muito bem, tá? Gostei bastante, principalmente porque eu notei que você ficou voltando nas tarefas. É isso aí, pessoal. A tarefa é quem vai te guiar, tá? Quem vai te guiar são as tarefas. Tem que estar de olho ali todo momento, que nem você viu, às vezes eu falava alguma coisa até para tirar um pouco o foco dele, ele ia lá e voltava, que nem a doutora Evelyn mencionou. Dedo na tarefa, não perde o foco, porque senão você vai ficar perdido, porque muitas vezes o ator, na intenção, às vezes, de ajudar, tá? Que eles não têm essa maldade de querer atrapalhar, mas às vezes acontece, e acaba te tirando foco, te distraindo um pouco, e você acaba perdendo o objetivo. Então, pessoal, ficar ali muito atento, né? Perdeu ali, volta na tarefa, tá? Que nem fez o doutor Adilson aí em algumas oportunidades. Essa estação, eu peguei uma também aqui que já foi tomada, tá? Foi tal qual, tá? Em 2023.1 foi a prova executada. E ela tem, assim, uma característica, né? Um pouco diferente, né? Para quem está começando agora a estudar, geralmente vai lá e vê um caso clínico, aquele caso clínico que você vai desenrolando ele conforme o acontecer. Esse daqui, ela tem um padrão diferente, né? E que acaba prejudicando muita gente quando não está preparado. Que nem o doutor Adilson aí, ele estava bem focado e conseguiu fazer de forma bem organizada a estação. Porém, se você quer passar com o burro na frente da carruagem, literalmente, você acaba se complicando, porque na descrição do caso, vem aqui, né? Você já entra no plantão e já pega uma reavaliação do raio-x. Pronto, se ele já vai direto para a avaliação do raio-x, né? Que era esse daqui, onde a gente consegue observar esse corpo estranho, né? Impactado na via aérea, né? Gerando essa obstrução.
que acontece, né? Ele poderia perder todo o resto da estação, né? Lembra que eu falei? O revalida, ele não quer saber se você sabe o diagnóstico e tratamento. Ele quer que faça o checklist, ou seja, você tem que fazer o passo a passo, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, se o doutor tivesse saltado toda essa parte aí, ele ia perder um montão de ponto, tá? Dentro da plataforma do Invalida, é até uma estação que tem uma pontuação muito baixa. Por quê? Acredito que muita gente faça isso, cometa esse erro de saltar todo esse início. Saltou o início, pessoal, perdeu um monte de ponto, tá? Mas vamos lá, tá? No cenário de atuação, né, como leu o doutor aqui, uma unidade, né, de urgência e emergência, tinha setor de radiologia convencional e ultrassom. O ultrassom aqui não se fazia necessário, né, mas tinha disponibilidade se necessário. Tinha exame também de imagem, de exames de sangue, né, análises clínicas, que também não se faz necessário, né, porque é uma urgência, e qual que é a conduta? É a que o doutor já mencionou ali, né. E tinha lei de internação, né? Então, sempre está atento, né, ao que você tem disponível. Pô, lei de internação, será que eu vou precisar internar esse paciente, né? E aqui vinha a descrição do caso, né? Como eu já falei agora, né? E aí ele dava, né? Dedo na tarefa, pessoal, dedo na tarefa. Realizar a anamnese, ou seja, tinha que fazer a anamnese, tá? Não era reavaliar exames, né? Diferente seria se aqui, né, nas tarefas vinha assim, realizar a avaliação do raio-x, tá? Aí, eventualmente, não precisaria fazer, tá, toda essa anamnese. Mas não, ele dava como tarefa, né? Realizar a anamnese dirigida. Interpretar os achados do exame físico, ou seja, tem que ter exame físico, pessoal. A conduta médica consiste no quê? Na avaliação do paciente, né? Não de exames, né? Interpretar o raio-x, né? Radiografia, comunicar à mãe e à criança, conduta imediata a ser tomada, né? E possíveis complicações, como ele mencionou, tá? Deu a conduta, né? Conduta médica e possíveis complicações. Perfeito. E orientou quanto às medidas preventivas. E foi mais abrangente ainda, porque ele, além de abordar o tema, né? O tema de ingesta de corpo estranho, tá? Abordou outros, né? Falou da piscina, falou do cabo da panela, evitar acidentes domésticos, que era um tema, pessoal, que nunca caiu assim claramente, né, no Revalida, mas é um tema que eu acredito que muito vai cair, né? Principalmente a gente que trabalha muito assim na UPA, no pronto atendimento, a quantidade de crianças, né, que comparecem assim com relatos, né, ou com casos clínicos de ingesta de coisas, que comeu palito, que comeu brinquedo, que tomou varec, que tomou água sanitária, que tomou sei lá o que, tá? Ou que caiu no olho, ou que caiu tudo queimado, tá? Crianças queimadas, grandes queimadas por causa de cana, né, de mexer no fogão. Então, pessoal, sempre tem aí que nem o doutor Adilson estava preparado aí para mencionar alguma coisinha, tá? Que pode te ajudar no dia da prova, tá? E orientar, né, as medidas preventivas. Caso necessário, exame físico e verbalize, considerar que a mãe está sentada. Aí vamos lá para o checklist propriamente dito, tá? Para a interação, né? Autor e atriz, o nome da mãe, dados da família, motivo de consulta, né? Que era esse daí, né? Que ele estava com dificuldade na deglutição, e tinha um raio-x sendo realizado que estava esperando, né? Detalhe, né? Sempre ficar atento, né? Que no motivo de consulta, habitualmente vem outro motivo, né? Um detalhe da queixa principal. Tipo assim, por que você veio? Por causa da febre. Tá, e além dessa febre, teve mais alguma coisa? Então, sempre abordar mais uma vez esse motivo de consulta. Às vezes acaba saltando e acaba perdendo detalhes que pode... Muitas vezes você acaba abordando lá no final, mas acaba perdendo muito tempo. Então, logo que você já faz esse motivo de consulta, pergunta por que veio, aborda mais uma vez. Mas aconteceu mais alguma coisa, né? Encontrou alguma outra coisa? Como ele fez, tá? A única coisa que ficou faltando aqui, né, era sobre o brinquedo, né? Poderia perguntar, né? E eles estavam brincando com o quê? Do quê? Tá? Foi o único detalhezinho, tá? Mas foi muito bom, tá? Sobre sinais e sintomas acompanhantes, né? Perguntou se estava tendo alguma coisa, se não tinha tido nada, investigou bem, perguntou sobre internações, alergias, uso de medicamentos, impediu a alimentação. A única coisa que faltou aí, a catarse, pelo menos eu não notei, mas acho que ficou faltando só esse detalhezinho aí que também pouco importava, né?
Estava atento, né? Sempre solicitar a caderneta da criança, tá? Outra coisa que o doutor solicitou foi as questões associadas às condições de parto, né? É interessante perguntar, é muito rapidinho perguntar, e se tá, não pode perder esse ponto, tá? Então é bom perguntar, né? Ah, como foram as condições do parto? Teve alguma complicação? Foi a termo? Tá? É interessante. Geralmente isso daí cai quando são menores a 2 anos, tá? Mas aí estava com 3 e 8, justificava também. Não é o mais frequente quando eles abordam essa situação, mas como é muito rapidinho para perguntar, eu também acho muito bom perguntar sempre, né? E as perguntas, nossa, eu tinha um calendário de pergunta, né? Algumas delas eu acabei não executando, porque o doutor já tinha feito, né? Que era realizar exame físico, perguntar se estava tudo bem, isso eu perguntei, do raio-x também, se corria risco imediato de vida, ele falou que até que sim, né? Pode ter complicações, mencionou algumas complicações. É sempre interessante, assim, quando for diagnóstico diferencial, quando for falar exames, né, laboratoriais, que não tem limite, quando for fazer complicações, procurar falar um monte, tá? Fala um monte, mesmo que sejam umas coisas meio esdrúxulas, que não tenha muito sentido ali na hora. E, às vezes, acaba dando certo. E uma que você falou, tem gravidade? Tem. Mas você não falou, poderia ter falado assim, tem o risco que de óbito, né, de parada cardíaca por uma asfixia, tá? Óbito é uma complicação do quadro, tá? Fica como sugestão, às vezes a gente acaba não falando isso daí, porque parece uma palavra um pouco impactante, mas é bom falar, tá? E quase sempre tá? Na verdade, eu não lembrei mesmo do óbito, doutor. Mas não pode esquecer, tá? Então, é o mais fácil, né? A única certeza que todos temos é que um dia nós vamos partir para uma melhor, né? Então, é interessante falar, tá? Mas você foi muito bem, tá? Só uns detalhezinhos mesmo. Complicações falou, como é o exame físico, perguntei sobre o exame, foi lá, falou que era uma canulazinha, né? Se tinha que ter algum preparo, o preparo era o jejum, tá? Porque aí você tem que orientar o jejum, tá? Só isso. Se podia dar água, tá? Melhor que não, né? Para evitar complicações, como a pneumonia broncoaspirativa, né? É melhor mesmo não, tá? Ou seja, indicar jejum até de água. O que pode ser feito para que isso não ocorra novamente, né? Uma das condutas é justamente essa, né? Que tenha aí esse acompanhamento, que sempre esteja com um adulto, usar, né, de acordo com a idade, né? Os brinquedos de acordo com a idade. Muitas vezes a criança está brincando com um instrumento que não corresponde à idade. E aí aumenta muito o risco de ter episódios assim, né? Na realização do exame físico, tá? Não tinha nada muito relevante. Né? Quem que falou? Bom, vamos lá. Então, os sinais vitais estavam normais, né? Só estava ali, né? Um pouquinho choroso, né? Também estava assustado, tadinho, né? Como que não ia estar? E com cialorreia, né? Não conseguia deglutir nem a própria saliva, tá? Do resto, um examezinho aí bem similar ao normal, só com os roncos de transmissão, tá? E na radiografia é justamente isso, né? Que foi o que ele mencionou, né? Tinha aí um objeto impactado na via aérea, né? Provavelmente impactado no esôfago, tá? Que a via aérea é aqui, ó. Então, no esôfago, né? Só que impactado, né? E como a suspeita, né, por observar esse duplo halo, não é conduta expectante, né? Tem que ser uma conduta ativa, né? De retirada, tá? Retirar realmente, né? Ir lá fazer a VEDA, né? A videodoscopia digestiva alta e retirar esse corpo estranho. Pode falar. Doutor, só uma dúvida rapidão. Eu tinha lido em algum lugar que era isso. O sinal do duplo halo realmente é pilha, né? Quando é moeda, fica um só, é isso mesmo, né? É isso aí, é isso aqui, ó. Errado. É essa marquinha aqui, ó, que caracteriza isso daí, esse duplo halo, tá? Você vê um halo interno, né, e o outro externo. Esse é o mas quando é o duplo, normalmente é pilha, é isso mesmo, né? É pilha, exatamente isso daí. Tá certo. E é a conduta, né, assim, de forma habitual, tá? A pilha, mesmo se ela tá baixa,
o ideal é retirar, né? Porque ela pode oxidar e trazer complicações locais, pode trazer perfuração no intestino, mesmo se ela passa, né? Como é pilha, né? Ela não pode ficar. Agora, vamos supor que fosse uma moeda, tá? Se fosse uma moeda e ela tivesse impactada nessa zona, qual que seria a conduta? A moeda passa. A moeda pode, a gente pode esperar descer, avaliar Mas os ela está dados. impactada e o paciente está com dificuldade de deglutição. Então, continuaria a mesma conduta? Tem Endoscopia? que tirar, tem que tirar, tá? Tem que tirar. A conduta é tirar. Por quê? Porque ela está impactada, tá? Você pode falar assim, mas será que vai continuar? O paciente está apresentando clínica, tá? Clínica de obstrução, e você tem a imagem, tá? Em algumas circunstâncias, se ela está mais baixa, o paciente não apresenta complicação, você pode seriar o raio-x dali algumas horas, tá? Mas conduta, assim, o paciente sintomático, com obstrução alta, tá? Tem que retirar, mesmo que fosse uma moeda, tá? Nesse caso é a pilha, não tem discussão, é tirar o quanto antes, tá? Entendi. E vamos lá, né? No checklist, né? Identifica cumprimenta a mãe de forma adequada cortial, manda em contato visual, pergunta o nome da criança e da mãe, sim, né? Completa todos. Pergunta sobre a queixa principal, sim. Você pergunta sobre outras queixas, também. Pergunta sobre a existência de comorbidades, sim. Análise do exame físico. Verbaliza que o paciente está clinicamente bem ou estável, falando ou não, que ele tem apenas um ronco de transmissão devido à saliva excessiva. Você falou, né? Verbalizou durante o exame físico, falou que, olha, ele está bem, a única coisa que ele tem aí são os roncos, né? Então, pessoal, é sempre bom, importante mencionar, né? Verbalizar o que você vai encontrando, principalmente no exame físico, tá? Analise, analise a imagem, né? O regime tórax deve comentar o achado. Então, deve verbalizar que tem um corpo estranho de esôfago, perfeito, né? Você ficou meio na dúvida, você está no esôfago, você está na tráquea, tá? Eu fui na dúvida da posição. Eu vi lá, tá? Mas tá tudo bem, mas eu interpretei ali, né? Foi no esôfago, tá? Com aspecto de duplo halo, tá? Perfeito. Muito sugestivo do que? De bateria, tá? Então, tem que ser retirado. Sobre a condição prognóstica da criança, né, verbaliza que corre risco, tá, de complicações ou risco de morte se não adequadamente tratado. É que é aquela história, ali você até ficou meio assim, né, eu tive que perguntar mais uma vez, mas ele tem risco ou não tem, né? Seja claro, tá? Seja claro, porque se ficar ali em cima do muro, pode ser que o cara não pontue, tá? Tenha convicção no que você vai falar, né? Tem risco de vida? Tem, eu acho que tem. Tá com um objeto tampando a garganta, né, obstruindo aí a via aérea, tem risco de complicação, né? Conduta imediata, né? Então, encaminha a criança para serviço de endoscopia de emergência, né? Ou urgência. A unidade não dispõe de endoscopia e a imagem de duplo halo é sugestiva de bateria, né? Então, indicado. Adequado seria o quê? Indica endoscopia digestiva alta de emergência ou urgência. Foi o que você indicou, tá? Preparo para o exame, tá? Tinha que fazer, que ainda voltei a falar, que era o jejum, tá? Aqui nas complicações, eu até vim marcar para depois não esquecer, que eu voltei até a acordar. Então, como complicações, né, tinha um monte, né? Lembra que eu falei? Fala um monte, tá? Aqui você vai acabar dando certo ainda, porque eles pediram só 3, tá? Mas eles poderiam ser maldosos, ó, de 12, eles pediram 3 para dar 1,5 para você, tá? Isso daí foi a prova do INEP mesmo, tá? Então, perfuração esofágica, né? Você falou, né? Falou pneumonia por broncoaspiração e pneumotórax. Mas ficou pendente, mediastinite, fístula traqueoesofágica, estenose esofágica, paralisia de prega vogal por lesão do nervo laríngeo. Isso daqui acontece se ela fica muito tempo lá, né? Ela acaba a pressão, pode levar a uma isquemia local e trazer essa paralisia da prega vocal, tá? Fístula, parada cardíaca, né? Devido à hipóxia, né? Se levar, evoluir a um quadro de gravidade, esofagite, hemorragia digestiva e evolução a óbito, pessoal. Óbito sempre, quase sempre encaixa, tá? Aí, compartilhamento. Daniel? Bom.
Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Caiu a internet dele. Bom, deixa eu pegar aqui. Você consegue seguir compartilhando, Adilson, sua tela? Você conseguir voltar para compartilhar, né? E a gente segue guiando a estação. Bom, vamos continuar de onde o Daniel parou, então. Você vai descendo ali para baixo. Então, já estava no final do checklist. Preciso dele para seguir pondo a pontuação. Bom, que seriam as complicações. Vamos entrar, então, em orienta as atitudes da família para evitar novos acontecimentos, então, da paciente. Então, a gente tinha que respeitar, né, a faixa etária indicada desse brinquedo para a idade da criança que você trouxe, né, então, não deixar brincar com pilhas, com coisas pequenas, não deixar crianças pequenas sem supervisão na alimentação ou com brinquedos. E esse item aqui, só deixa eu abrir um parênteses para a gente conversar sobre isso, esse item específico, ele traz o quê? A prevenção de acidentes dentro da pediatria, né? Então, quando a gente fala da puericultura, que o INEP ele gosta bastante de trabalhar, eles ainda não cobraram uma estação única e exclusivamente para falar somente da prevenção de acidentes. Mas, em alguns momentos, eles já vieram trazendo essa pincelada, colocando dessa forma da gente vir abordando, né, as estações, trazendo os possíveis fatores de risco de algumas atitudes dos pais. Então, às vezes, os pais não entendem a gravidade de algumas coisas, como, por exemplo, como que essa criança teve acesso a essa bateria? Muitos brinquedos, hoje em dia, né, tem há muito tempo já esse tipo de bateria para eles estarem funcionando, então o pai daria o brinquedo para a criança, deixa esse brinquedo dentro do berço, a criança acorda antes que os pais começam a cutucar, tira a bateria e engole. E aí, como ela engoliu, os pais vão começar a perceber o quê? Então, se passou pela garganta, então, às vezes, um hábito não muito bom, vai perceber uma salivação, a criança que não quer comer, uma criança que chora. A menos que ela fale, é muito difícil dela contar para você o que está acontecendo, e às vezes vai demorar para você conseguir entender. Olha aí, voltou. E o que só você está muteado. E o que a gente tem que ter em conta, então? De dar sempre essas orientações aos pais, de como prevenir novos acidentes que possam vir a estar acontecendo com essa criança. Conseguiu, Daniel? Consegui. Eu encaixei o negocinho aqui, mas não estava conectado na tomada. Desculpa, pessoal. Aí acabou a bateria, eu não percebi. Quer voltar a compartilhar para você seguir pondo a nota dele? Eu só estava dando uma palhinha aqui sobre a prevenção de acidentes. Mas era o último item ali da correção do PEP. Pode parar de partilhar, então? Acho que ele vai conseguir voltar. Pronto. Aí não, eu voltei agora. Desculpa, pessoal, foi desatenção minha, tá? Vamos lá. Então, eu tinha falado do óbito, né? Não esquecer que os pacientes podem evoluir a óbito, né? E orientar as atitudes da família para evitar novos acontecimentos. Foi o que eu falei lá no começo, até, né? Então, respeitar a faixa etária dos brinquedos, né? Não deixar crianças pequenas sem supervisão, tanto para a alimentação quanto para os brinquedos, né? Porque a criança pode também engasgar, tá? Então, sempre ter essa atenção. Não deixar moedas, joias, agulhas, outros objetos pequenos que a criança possa vir colocar na boca, tá? Atento a isso daí, né? Para orientar a família, né? Comprovar que os brinquedos contenham peças que a criança possa destacar com as mãos ou dentes. Isso daqui, pessoal, de forma geral, é orientar a seguir a faixa etária, tá? Porque geralmente aí o produtor do brinquedo aí, ele tem esses cuidados, né? Não deixar aparelhos elétricos que contenham pilhas, baterias em forma de disco ao alcance da criança, que era justamente esse, né? Que era um brinquedo, né? Que era um carrinho de bombeiro que fazia barulho e coisa e tal, e estava quebrado o mecanismo de segurança. Então, esse daí que era o problema, né? E foi lá, quebrou o mecanismo de segurança, a criança pega tudo, né? Pega, põe na boca e põe mesmo, tá? Não faz muito tempo, pessoal, eu atendi uma criança de 6 anos de idade, faz o quê? Um mês, mais ou menos, e era justamente esse caso clínico que eu estava falando aí com vocês, que uma moeda, uma criança de quase 7 anos, tinha 6 anos e alguma coisa, pegou uma moeda e colocou na boca e ficou. E engoliu. Aí ele referia que, né, tinha um pouco, assim, de sensação ruim para engolir, mas ele não tinha cialorreia, não tinha dificuldade respiratória, não tinha nada. Estava uma máquina. Eu falei, não é possível que uma criança de quase 7 anos está fazendo isso. Mas eu falei, certeza, conversei com ele, ele falou assim, doutor, e ele ria.
Aí eu falei, não é possível, é verdade, é mentira. Fiquei meio na dúvida, falei, bom, não tinha dúvida, vamos radiografar, que não é que ele estava com a moeda, e ela estava impactada bem aqui embaixo na card, tá? E ficou lá, né? Aí até regular, porque eu estava num lugar que não tinha, né? De baixa complexidade. A criança ficou bem, estável, né? O cirurgião falou assim, não, até ele chegar aqui, essa moeda desceu. Aí ele foi para a internação, ficou lá, esperou chegar, até fizeram, como passou muitas horas, eles até fizeram uma nova radiografia para ver se não tinha descido. Porque se ela desce se passa da cardias ali, já era, né? Ia esperar, né? Vai fazendo raio-x seriado. Mas como estava impactado ainda, né? Tipo, depois de mais de 6 horas, teve que abordar, pessoal, teve que abordar, tá? Então, ter muito cuidado, né, com pilhas, baterias, por quê? Porque esses aqui oxidam, né? Se oxida, tem mais risco, né? Principalmente de perfuração, né? Ensinar as crianças que não devem colocar objetos na boca, né? Orientação é o segredo, né? Sempre, né? Orientar, não, isso não pode, né? E evitar que crianças corram, riam ou chorem com alimento na boca. Por quê? Para evitar engasgo, né? Isso daqui pensando mais nos brinquedos, tá? Mas também tem sempre aquele atento, né, a outras condições que essa criança pode estar exposta, né, que nem falou o doutor, das piscinas, né, se piscina ela está tampada, então os cuidados aí com a casa, se tem escada, se não tem escada, os equipamentos, os produtos de limpeza, tudo isso daí pode vir a cair aí em alguma circunstância na prova de vocês, tá, pessoal? Vamos ver aqui, olha lá, foi uma nota muito boa. Você não terminou de colocar as notas. Eu dei mole, então. Faltou aqui, né? Aqui ele falou, né? Falou os 3, tá certo. E orientações da família, né? Esse aqui já ficou mais pendente, né? Esse aqui falou, acho que só respeitar a idade do brinquedo, não foi? Falou uma. 9, né, pessoal? Olha aí, ó. Pessoal, foi muito bem, né? Bom, imagina só, você vai aí numa estação, né? E você faz um 9. Cara, esse 9 aqui você vai resgatar aquele 5,5, né? Que ficou ali pendente. Então, é muito bom, sim, né? Quando você faz um exame e consegue um bom desempenho, né? Aí a gente observa aqui na análise de resultados, né? Que ele manteve, assim, um padrão muito alto, tá? Muito alto. A única coisa que ficou um pouquinho ali pendente pelo gráfico foi a conduta, né? Que era lá no finalzinho ali. Mas, uma estação muito boa, tá? Parabéns, doutor. Obrigado, doutor. Parabéns, Adilson. Essa estação eu lembro dela sempre, porque eu fiz ela na íntegra também. Essa daí caiu aí em 2023, não foi da época que eu, graças a Deus, aprovei. E aí eu lembro que gerou bastante dúvida no dia também, quando eu olhei, eu falei, nossa, é uma bateria, uma moeda, uma bateria. Num primeiro momento eu falei que era uma moeda, conduta expectante, tudo, mas aí eu vi que a mãe da criança é uma coisa que a gente fala sobre leitura do espaço, né? Então, leitura do teu ator, como que ela está se portando, parece que ela quer falar alguma coisa. Tem alguns atores que vai parecer uma banana, que realmente não expressa nada, não traz nada para você. Mas tem alguns que parece que eles tentam dar alguma ajudada ali. E aí eu lembro que eu terminei a estação, fiquei naquilo, parecia que ela queria falar alguma coisa, mas não falava, perguntava se tinha dúvidas, e ela ficava assim. Aí eu voltei lá nas minhas tarefas e falava, comunicar à mãe a condição da criança, a conduta imediata que tem que ser tomada e as possíveis complicações. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas por que uma conduta imediata já, nesse momento? Pensando meio forte, ainda grifada essa palavra. Eu falei, não, mudo, não é uma moeda, não é uma bateria. E aí eu mudei toda a minha conduta e aí teve um segmento diferente, né? A estação conseguia aí trazer uma nota diferente. Pois é, pessoal, às vezes também tem que ver, né? Se ela não tivesse essa atenção aí que nem ali o Adilson sabia, né? Do duplo halo ali, ele conseguiu direcionar. Agora, imagina se ela não presta atenção ali nas entrelinhas, né? Conduta imediata, algo assim, pô, pessoal, fica esperto, né? Porque é o que a gente fala assim sempre, né? Que tudo isso daí, né? A estação, ela não foi assim, caiu ali. Não, ela foi planejada, né? Cada palavra que está ali,
ela tem um objetivo, né? Aquilo ali é um teatro que foi preparado para vocês, então o pessoal tem que interpretar, né? Tem que viver realmente ele, né? A doutora Sabrina colocou, então, se fosse a moeda, a conduta seria diferente? Na moeda, né, depende de onde ela está. Se fosse ali, igual esse caso, né, que ela está impactada em via aérea superior e com sintomas, né, ou seja, com clínica, né, com disfagia, com cialorreia, tem que tirar igual, tá? Tem que retirar igual. Agora, vamos supor que essa é uma moeda e essa moeda ela já passou do esôfago, né? Ou seja, ela está no estômago. Se ela já está no estômago, não tem, diminui muito o risco, né? O risco acaba sendo o quê? Uma obstrução, mas são riscos raros, tá? Bem raros. Então, aí a conduta é expectante, né? Orientar hidratação, orientar sinais de alarme, e observando a matéria fecal, porque a tendência é o quê? A criança eliminar, né, pela matéria fecal. E acompanhando, né? E em 48 horas não saiu, tá? Não saiu, repete o raio-x para ver o que é que está acontecendo, onde que está, se progrediu, não progrediu, tá? Se for moeda, né? Se for moeda, se for algum outro corpo estranho que não tenha risco, né? De reação, que não tenha, assim, que não seja um pérfuro cortante, né? Eu já vi umas coisas também, uma vez uma criança que colocou, sabe aqueles espeto de costura, né? Aquelas agulhas grandes, assim, engoliu inteiro, né? Do jeito que estava. E aí eles optaram também por conduta expectante, né? Eu falei, cara, como você não engoliu esse negócio aí, né? Um negócio desse tamanho, pessoal. Eu não acreditava. Aí quando eu vi o raio-x, eu falei, cara, esse negócio é muito grande. E ele foi bonito, né? Mais arriscado, né? Mas assim, por que optaram a conduta expectante, né? Porque acabou fazendo um diagnóstico mais tardio, a mãe demorou a levar, porque achou que não era nada, e não sei o que tem, aí aquela história. Quando fez o raio-x, já estava bem baixo, né? Já estava lá no colo. Aí o cirurgião falou, abrir, não abrir, internou e fez conduta expectante, né? Com uso de laxante. Acabou saindo, né? Mas ela estava internada. Então, muda um pouquinho a conduta, em algumas circunstâncias, tá? Mas se eles forem pedir, né? Se for cair alguma coisa assim novamente, acredito que eles vão fazer algo bem padrão, para não dar discussão, tá? É o que eles querem evitar, né? Sempre. Então, evitar recursos. Por mais que eles tentem evitar, sempre cai na parte de recursos, né? Moeda Não, ou essa marca, né, do duplo halo é justamente para diferenciar se é uma bateria ou se é uma moeda, tá? Esse sinal radiológico, né, que eles falam como duplo halo, é para caracterizar quem? A bateria, tá? Na moeda você não vai observar isso daí, você vai ver que não tem, né, essa imagem aqui. Eu acho que eu parei de compartilhar. Não. você está compartilhando na tela do Pix? Aqui, ó, né, se fosse aqui, né, o sinal do duplo halo, vê? Vocês conseguem observar aqui, ó, vê? Que tem como se fosse duas, um círculo e em volta outro círculo. Esse é o duplo halo, tá? Isso caracteriza, né, que seja uma bateria, ou seja, aumenta muito a possibilidade, tá? As moedas não vão apresentar isso, vai apresentar só uma marca, tá? Só um halo. Essa Até aqui quando é a gente pega a bateria na mão, a gente consegue perceber essa estrutura dela já. E as moedas têm isso, só que é um relevo muito menor, se você observar. Então, uma bateria, uma moeda na sua mão, por mais que você sinta esse relevo, ele é bem menor. E aí o raio-x ele consegue pegar com maior, né, nitidez esse duplo halo da bateria mesmo. Tá bem? Muito bem. Mais alguma perguntinha, pessoal? Que temos uma surpresa. Acabou. Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas sobre esse tema, então a gente queria conversar um pouquinho mais aqui com vocês, sobre também um pouquinho da nossa trajetória, sobre mentorias. Então, isso daqui foi uma palhinha de como a gente trabalha. Vou contar um pouquinho para vocês, né, sobre. Então, dentro do CRM na mão, nós não acreditamos que um único profissional ele possa dar aula das 5 áreas médicas para vocês.
Por quê? Porque ninguém domina as 5 áreas. Ah, Evelyn, mas para fazer a prova eu não tenho que dominar, não tenho que ir lá e fazer todas as estações? Você tem que fazer, mas isso não quer dizer que a pessoa que vai te guiar, ela tem essa capacidade. Então, você sabe a nível de bater a nota de corte. Ah, tenho mais afinidade nessa, talvez o doutor ele tenha mais afinidade por essa parte ali, né, de emergência pediátrica, a nota foi um pouco maior, mas dominar mesmo uma área ao ponto de você ter um aluno que possa te sugar, né, usando essa palavra, que possa pedir de você, requerir, e você tem a capacidade de explicar todas as áreas da medicina, não dá. Então, na faculdade mesmo, a gente percebe, né, essa afinidade por um tema ou outro, e dentro da mentoria a gente trabalha assim, com um profissional dentro de cada área médica para estar desdobrando melhor os encontros. Então, vocês vão ter a experiência de estudar com 5 professores diferentes, tendo 5 visões diferentes sobre a prova, 5 formas de orientações. Além disso, vocês têm o ator, que faz treinamentos extras à parte da mentoria com vocês, até 2 treinamentos por semana. Tem também os encontros para as aulas teóricas, ou seja, encontros a mais ainda, 5 encontros a mais para as aulas de teoria. Então, Ari, vamos aprofundar hoje para falar, então, de emergências cardiológicas, vamos falar de ritmos fibriláveis, desfibriláveis e não desfibriláveis, vamos falar de um edema agudo de pulmão, como que é cair esse paciente, como pode aparecer um DPOC. Então, a gente traz ali um profissional para ter esse momento mesmo, de entrar na teoria e tirar aquelas dúvidas mais finas que às vezes a gente fica. Por exemplo, aqui surgiu algumas, né, sobre a moeda, a bateria, como é. E uma coisa bem característica da nossa empresa é que todo mundo trabalha já na área, né? Então, a gente não vai ensinar para vocês o rodapé do livro, isso não. Então, tem muito desdobramento de caso clínico. Então, o doutor Daniel trouxe, ó, caiu a bateria, sim, mas e se fosse um palito, e se fosse uma agulha, e se fosse não sei o quê? Então, a gente vem trazendo para vocês, com base, né, obviamente, a experiência, a conhecimento de prova e linha de raciocínio. A prova do Revalida já tem algum tempo que ela é no formato interdisciplinar, e que significa que não é puramente a pediatria, não é puramente a clínica médica, não é puramente a GO. Então, nessa última prova aí, caiu dengue na obstetrícia. Não, dengue não é endêmica, dengue não tinha que cair lá na clínica, não tinha que cair lá na medicina da família e comunidade, o que a dengue estava fazendo ali? E na estação de dengue, na obstetrícia, você tinha o quê? Que notificar o sinal. Então, eles vêm fazendo essa interdisciplinaridade já tem algum tempo, e você estudar com uma pessoa que trabalha, que tem que ter na prática real, não existe isso, né? Eles triaram lá o paciente ao idoso. Então, aqui é só geriatria, nada mais. Não, aí esse idoso pode estar se desdobrando por uma situação de abandono, uma violência familiar, chama a gente de comunitário de saúde, vamos vir fazer a denúncia. Então, os pacientes se desdobram na vida real. E o Revalida vem cobrando esse conhecimento e a gente consegue trazer isso para vocês de uma forma mais leve, mais interativa. Vou compartilhar um slide, é super rapidinho, prometo para vocês, sobre um pouquinho ali, né, da nossa dinâmica. Então, nós temos 2 tipos de mentoria, como eu falei para vocês no início, um plano básico, que de básico não tem nada, e o plano premium, né? Então, esse plano básico, ele tem 8 encontros, sendo 2 por semana, tem treinos extras com ator, aulas de teoria, acompanhamento emocional, turma reduzida, e a gente tem opção com Pense Revalida, né? E sem o Pense Revalida para quem já tem a plataforma. Os treinos são dentro, então obrigatoriamente tem que ter o Pense, e pelo convênio que a gente tem, sai muito mais em conta. E o Pense já vem no plano mais completo que ele tem, que é com as aulas teóricas, aulas de procedimento e aulas com especialistas também. E a segunda opção, que é a opção Premium, também a gente tem ali os encontros, geralmente são 3 encontros por semana, mais aulas teóricas, treinamentos extras com ator, acompanhamento emocional para ambas, né, turmas reduzidas, e acesso ao Pense e aulas. Aqui o aula de procedimento já a gente vai começar a falar sobre isso, deixa só sair o edital, mas é basicamente um guia de como não ser refém de curso prático presencial. A gente trouxe o doutor Elisandro, né, que veio falar aqui, fiz um curso prático presencial, e não é isso que vai aprovar, é o teu dia a dia, é o que tu faz, e isso é essencial. Então, o marketing não vai falar sobre isso para você, eles falam, se você fizer, você aprova. Fazer curso prático presencial não aprova ninguém. Pensa que são 3 dias, o máximo que eu já vi é 15 dias de curso. Você acha que o que vai te aprovar? 15 dias que seja, que você foi lá e fez uma que outra estação, porque você não fica o dia inteiro treinando, ou é 3 meses intenso de
voltando na tua teoria, vendo estudo, voltando na tua teoria, trazendo o teu treinamento, controlando o teu emocional, aprendendo tática de prova. Então, de 3 a 15 dias de treino de você ir lá no local, não é o que garante a tua aprovação, é a tua constância, e é disso que a gente está falando aqui na mentoria. Então, a gente dá todas essas ferramentas para vocês conseguirem ter um segmento, que faça, né, o curso prático presencial, mas que entenda que o que vai definir a tua aprovação não é essa experiência lá, mas senão todo o teu processo antes. E o aulão de procedimento, ele é pensado no quê? Como não ser refém. Então, eu tenho que ir lá para quê? Para fazer um procedimento? Você consegue treinar procedimento em casa. E a gente ensina isso para vocês, trazendo as nossas principais apostas de estação de procedimento para a prova do Revalida. Ele é bem baratinho, é bem legal, todo ano o pessoal interage bastante com a gente. E falando de valores, né? Então, esse plano básico, se você não tem o Pense ainda, precisa que venha com ele, sai 1.540, sem o Pense, 1.080, o plano Premium, que tem mais encontros, 20 encontros, então, só de mentoria, fora encontro teórico, fora treino, fora encontro emocional, né? Esse sai 2.300 com o Pense, se você já tem, sai por 2.000. E a gente está entrando aí na onda da Black, e a gente está ali com o nosso cupom, Tô na live, é só para quem está participando da live, então, manda lá para o nosso canal de atendimento, eu já deixei ali para vocês o nosso arroba o CRM na mão, e o contato ali do nosso canal de atendimento, só mandar o cupomzinho, tô na live, que eles já liberam ali o desconto para vocês. E, pessoal, como eu disse, não é nossa primeira edição, a gente já trabalha, já acompanha Remédio Revalidando há um bom tempo. Aqui são alguns dos nossos feedbacks, das nossas turmas, né? Da última edição, nós tivemos mais de 80% de aprovados, tivemos 12 turmas de mentorados com mais de 80% de aprovados. Então, é uma alegria imensa, né? Turmas inteiras aprovadas, as turmas são bem reduzidas também, isso é importante trazer para vocês. Então, nada, uma turmona com 10 pessoas, 15 pessoas, não é no máximo 5, porque no máximo 5, porque tem turma de 2, ou seja, tem as duplas, os trios, as turminhas de 4 pessoas, e você vindo com um amigo, a gente também tem um descontinho a mais que a gente consegue liberar para você. Tá bem, pessoal? Bom, vou deixar aqui de novo o nosso arroba o CRM na mão. Sigam a gente no Instagram, e a gente tem bastante conteúdinho também. Deixa eu só colocar o nosso WhatsApp do canal de atendimento, e aí mandem o cupomzinho lá, e a gente espera vocês para estar dando esse acompanhamento aí de mentoria e ajudando que essa trajetória não seja tortuosa, né? A ideia é mostrar o caminho das pedras. Bom. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de quem colaborou, tá? O Adilson e como que é o nome? É isso. Muito obrigado a vocês. Vamos ver se depois a gente consegue organizar outra live aí, né? Para mais gente poder participar, tá? E vamos lá, pessoal. Aproveitar. Sexta-feira tem mais uma live. Sexta-feira, 9 da manhã, vai estar eu de novo, vai estar o doutor Sérgio, de Clínica Médica, e vai estar o doutor Pablo. A gente tem 2 Pablos na equipe. Não é o de Medicina da Família e Comunidade, dessa vez é o Pablo de Cirurgia. Então, eu vejo vocês sexta-feira, 10 da manhã, horário de Brasília. Combinado, pessoal? E a gente se vê, e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.